Olá, boa tarde. Estamos de volta para mais uma grande figura de Abril. Tema que, de resto, irá dar mote a todos os programas desta semana. Hoje falaremos de Álvaro Cunhal, líder histórico do Partido Comunista Português, preso político por 4 vezes, mas também produtivo escritor. José Pacheco Pereira, vamos juntar mais 2 vozes à nossa conversa. 3, porque já conseguimos a terceira convidada. Para já, José Neves, professor auxiliar do Departamento de História da Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Irene Pimentel, historiadora. E Luís Andrade, professor universitário e investigador. A Irene chegou agora à conversa, porque só agora é que conseguimos fazer a ligação. O Luís e o José já estavam em estúdio, pelo menos via Skype, para ouvir a nossa conversa. José Neves, vou começar por si, por esta personalidade complexa, como dizia José Pacheco Pereira. Como vê Álvaro Cunhal e pode começar por onde entender, nessa sua leitura política e social, desta figura que marcou a nossa história, a nossa vida, a vida social de Portugal nestes últimos 100 anos, quase. Viva, olá, boa tarde, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu vejo o Álvaro Cunhal, como acho que muitos portugueses, através dos olhos do José Pacheco Pereira. Estava a ouvi-lo a falar. Já somos, somos muitos, então. Maneira, o que é uma forma particular de ver. Existirão certamente outras formas de olhar. Acho que o trabalho biográfico que o José Pacheco Pereira desenvolveu é muito interessante. Em vários níveis, mas claro, é sempre uma forma particular que diz muito sobre o Álvaro Cunhal, também diz muito sobre o José Pacheco Pereira, de alguma maneira, e esse diálogo acho que é bastante interessante. Eu acho que há algumas questões que continuam a ser desafiantes para pensarmos historiograficamente uma figura como o Álvaro Cunhal. Uma delas tem que ver com alguns aspectos que o José Pacheco Pereira já referiu e que têm que ver com esta dificuldade, ou se quisermos, a densidade desta relação que ele vai estabelecendo com a sua própria figura, ele, Álvaro Cunhal. Isto é, digamos que é alguém que habituou-se a ver e a falar sobre a realidade, seja a realidade presente, fosse a realidade passada, muito fora do prisma, enfim, do indivíduo, que é aquilo que a nós agora aqui nos está a ocupar. E é alguém que também se habituou muito a quase que poderíamos dizer, jargão da luta coletiva, da vida em comum, que faz parte da própria ideologia política processada pelo Álvaro Cunhal. E a questão que se quer, acho eu, uma questão que poderíamos colocar é até que ponto é que isso não se constitui mesmo numa forma de vida particular, e se há algumas coisas que nós ainda assim procuramos sempre ler, tomando o Álvaro Cunhal como uma figura basicamente um indivíduo ou uma grande figura política à semelhança das outras grandes figuras políticas, se às vezes não perdemos algo neste tipo de equiparação. Bom, uma das questões que eu acho que já foi referida é a questão do culto à personalidade. Os debates em relação a essa questão apanham sempre o Álvaro Cunhal numa posição difícil, não é? Porque, por um lado, sabemos que ele, de formas mais explícitas ou menos explícitas, foi um crítico do culto da personalidade, mas depois nós, muitas vezes, historiadores, tendemos a dizer que essa recusa do culto da personalidade não seria senão uma espécie de forma astuciosa, ou se quisermos até perversa, de criar um culto da personalidade ainda mais subliminar. Então há aqui um conjunto de desafios que a vida dele nos colocam, que eu acho que já foram em grande medida analisados nas biografias do José Pacheco Pereira, mas que há alguns aspectos que eu acho que ganharíamos em tentar perceber esta vida política, não apenas ou não tanto equiparando à vida de grandes figuras políticas que marcaram a história do século XX, enfim, nesse marco dos grandes homens do século, como, enfim, no caso português, evidentemente, Oliveira Salazar, Mário Soares, etc., mas talvez olhar para o que é que foram estas vidas comunistas, que não apenas a de Álvaro Cunhal, e isso é evidentemente também um dos efeitos que o nosso centramento na figura de Álvaro Cunhal provoca, que é de obscurecermos um pouco
com outras vidas. O José Pacheco Pereira já referiu algumas delas. A do Jaime Serra, por exemplo, é, do meu ponto de vista, um claro exemplo disso, ou seja, é alguém que tem uma trajetória que muitas vezes fica esquecida. Então, enfim, a minha primeira questão seria essa. Acho que uma figura como o Álvaro Cunhal deve ser biografada, pode ser biografada, claro que sim, o trabalho de Pacheco Pereira é exemplar desse ponto de vista, mas o que é que perdemos em prismá-la, digamos assim, como à luz desse molde que é a figura do indivíduo sobre o qual escrevemos biografias? Esta era uma primeira questão. A outra questão, muito rapidamente, tem que ver com, que me parece também interessante focarmos, tem que ver com a forma como vamos construindo hoje a memória de Álvaro Cunhal, e isso vai variando, digamos assim, apesar do trabalho, digamos assim, do ponto de vista científico do José Pacheco Pereira, fixar-nos já um conjunto de conhecimento que é em última instância quase que, enfim, insuperável. Do ponto de vista da memória fora do quadro historiográfico, a figura do Álvaro Cunhal, a imagem que dela vamos fazer há de se ir modificando, e tem-se modificado ao longo dos últimos tempos. Durante muito tempo ela foi prismada ao lado da figura de Mário Soares, muitas vezes ela também é apresentada equiparando-a pelo oposto à figura de Oliveira Salazar, uma espécie de dois extremos dos quais se destacaria ou aos quais se oporia a figura de Mário Soares, e portanto há aqui até um triângulo, se quisermos, de figuras individuais através das quais nós vamos construindo a memória do século XX português e através das quais também vamos pensando o nosso presente e agindo nele. E portanto acho que estas disputas pela memória do Álvaro Cunhal são bastante interessantes. É interessante ver, por exemplo, o modo como o próprio Partido Comunista Português vai lidando com a figura de Álvaro Cunhal, como vai procurando, por exemplo, no centenário do seu nascimento, não, digamos assim, criar um culto da personalidade em torno de Álvaro Cunhal, mas claramente destacar a sua figura das demais, mas como ao mesmo tempo, por exemplo, outras figuras têm sido mais recentemente recuperadas um pouco aqui numa tentativa de equilibrar os protagonismos individuais, e eu acho que essas questões são questões que vão estar em aberto, ou seja, já sabemos muito sobre o passado de Álvaro Cunhal, mas a forma como iremos fazendo sentido dessa vida e o conhecimento que vamos produzindo, isso vai se modificar e, portanto, digamos assim, é um debate em aberto. Resta saber até que ponto também, de alguma maneira, quando falamos de Álvaro Cunhal como uma figura de Abril, se faz sentido escolher esse mês como um mês icónico a que o associamos. Poderíamos falar de outubro para nos reportarmos à história do comunismo olhando para o século XX, mas podíamos também falar de acontecimentos mais recentes, evidentemente. Irene Pimentel, como vê Álvaro Cunhal? Talvez como dizia Zita Seabra, um sedutor que arrastava multidões? Bom, eu isso não sei se ele era um sedutor que arrastava multidões. Sedutor também pela política, não apenas pela sua filosofia. Eu, aliás, posso dar o meu exemplo. Eu só vi uma vez Álvaro Cunhal e senti o carisma que aquele homem tinha. Aliás, vi-o na Fonte da Telha, na praia. Estávamos ambos de fato bem. Evidentemente que eu não sei se o carisma que eu senti tem a ver com toda a história do próprio Álvaro Cunhal, da forma como ele próprio marcou a minha história. Porque Álvaro Cunhal marcou a história de nós todos, de determinadas gerações. Eu há bocadinho estava a tentar pensar, eu não ouvi o Pacheco Pereira, olá José Pacheco Pereira. Olá, Irene. Como estás? O teu trabalho é absolutamente fundamental relativamente à figura de Álvaro Cunhal. É verdade, eu também leio muito Álvaro Cunhal através dos teus olhos ou da tua biografia e também tenho, evidentemente, a minha própria imagem. Ele era um homem sedutor, era certamente. Ele conseguiu seduzir muitas pessoas, até pela sua beleza. Mário Soares chegou a dizer que na sua juventude o Álvaro Cunhal tinha uma beleza quase feminina, o
que é certo é que ele tinha uma beleza, isso aí não há dúvida absolutamente nenhuma. Depois, é uma figura que os jovens hoje devem ter alguma dificuldade em perceber. As nossas gerações percebem muito bem, porque é um homem perfeitamente, ou completamente, ou totalmente marcado pela ideologia. Uma ideologia que era o marxismo-leninismo, e daí decorreu toda a sua ação. E, inclusive, a tática e a estratégia. Aliás, há quem diga que a estratégia dele é bastante fossilizada, digamos, e a tática era muito, muito adaptada às circunstâncias e, portanto, nada fossilizada nesse campo. Eu acho que para qualquer jovem hoje, é isso que interessa, talvez, o indivíduo em si, marcado pelo coletivo, marcado pela uma ideologia, marcado pela uma vontade de modificar o mundo, é talvez algo que hoje seja quase incompreensível. Depois também gostaria de dizer outra coisa. Ainda há muitos mistérios relativamente a Álvaro Cunhal, mesmo se o Pacheco Pereira já abriu ou iluminou muitos aspectos. Eu, por exemplo, não sei se eu posso colocar aqui algumas questões ao Pacheco Pereira. Pode sim, Irene. Pode. Eu gostava de relevar a questão da luta armada. Para gerações de maoístas, marxistas, leninistas, em que eu me contei, o José Pacheco Pereira também, meu camarada político, nessa altura, Álvaro Cunhal era o elemento que não entrou ou não quis levar a cabo a luta armada em Portugal para derrubar o regime. Pronto. E eu acho que é muito importante saber, e também soube através da biografia e também através do Raimundo Narciso, as pessoas da ARA, que a ARA não nasceu em 1970, mas nasceu em 1974. Ou seja, houve a vontade de Álvaro Cunhal e do Partido Comunista e do seu secretariado e do Comitê Central de lançar um destacamento para lançar a luta armada em Portugal, caso isso fosse... Desde que saiu da cadeia, eu não... Pronto. E isso começou em 64. Eu gostaria de saber se isso tem a ver com a cisão maoísta do Francisco Martins Rodrigues, da FAP e do CMLP, ou se era já algo que vinha sendo estudado, porque evidentemente que o Álvaro Cunhal está sempre a virar-se contra o esquerdismo, contra o golpismo e contra o direitismo. Inclusive, portanto, da linha de transição pacífica. Mas eu gostava de saber se isso é uma linha que já vinha sendo levada a cabo pelo próprio Álvaro Cunhal. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu gostaria muito de saber também, penso que ainda é misterioso, é relativamente à reorganização de 41-42, se Álvaro Cunhal foi importante nessa reorganização ou, como dizem, terá apanhado o comboio já a meio caminho. São estas duas questões que eu gostaria de lançar e questionar. Posso responder? Claro que sim. A segunda é mais fácil, ela apanha o comboio no caminho. Mas depois apanha-o com excesso, não? O Menino da Mata e o seu cão piloto, por exemplo, que é um livro com um título falso, não é? Com a capa falsa, era um método que vinha do Partido Comunista Alemão de pôr panfletos dentro de livros com capa falsa. Nós temos na exposição sobre a censura um desses exemplos, não é? E que tem um nome alemão complicado de falsidade. O Cunhal faz, de alguma maneira, também o dirty job, chamemos assim, na reorganização. É ele que escreve alguns dos textos mais violentos, dos poucos, aliás, mais tarde, que ele depois admitiu que tinha sido excessivo e tal. Portanto, essa segunda parte é Fogaça, Pires Jorge, o Militão, que são as personagens-chave. O Dias Lourenço, o Cunhal não, muito provavelmente até tem ligações com a direção anterior, que eles põem em causa. E depois muda. Agora, em relação à primeira questão, essa sim, enfim, estou a trabalhar no livro Eterno, que é o último volume da biografia até ao 25 de Abril,
E um dos aspectos mais relevantes é exatamente um capítulo sobre a luta armada. O Cunhal nunca abandonou, desde que saiu da cadeia, porque era lógico a suposição de crítica ao Fogaça e à via pacífica, nunca abandonou a ideia de uma revolução violenta. Aliás, a teorização do levantamento nacional armado, em que o exército tinha um papel, mas que na realidade não é alheio ao papel dos civis. Portanto, ele sempre quis fazer uma organização de tipo militar ou paramilitar, e as suas tentativas falharam, ou porque alguns deles foram presos no interior, ou porque pelo caminho apanhou loucuras, não é? Há um caso típico, que é o chamado Grupo Pró-Cubano, que é um grupo de militantes que o Partido Comunista manda para ter treino militar em Cuba, e quando chegam, foram entretanto recrutados pelos serviços secretos cubanos, quando chegam, vêm com um plano absolutamente mirabolante de transformar a Serra da Estrela na Serra Maestra, e o Cunhal fica absolutamente banzado e diz que estes tipos são malucos, não é? E faz uma reunião com eles, e vamos ver, vamos estudar aquelas coisas do Cunhal a diário e tal. Mal eles saem da sala da reunião, ele imediatamente diz: não lhe deem nenhum apoio para regressar a Portugal. E teve alguma razão, porque um dos que regressou depois passou por Madrid, foi para uma boate, meteu-se nos copos e tal, ia armado, e portanto aquilo foi tudo desmantelado. Mas isso significa perda de tempo, porque este grupo pró-cubano era suposto ser um dos primeiros grupos daquilo que mais tarde vem ser a ARA. E depois, quando a ARA é constituída, se nós lermos com atenção, o Cunhal está sempre a gozar, mas mesmo a gozar com os maoístas, só falam de armas e de revolução violenta e tal, mas fazê-la não fazem. Como quem diz, nós vamos fazer. E de facto, quando se vê a cronologia, é que eles estão a prepará-la. Agora, já o fazem num contexto essencialmente de combate à guerra colonial. No entanto, à data de 25 de Abril, é o único partido comunista europeu com uma organização de luta armada. Nem os espanhóis, nem os gregos, nem os turcos têm uma organização do mesmo jeito, para referir aqueles que tiveram experiências de clandestinidade. E a suspensão, não é a dissolução da ARA, a suspensão das atividades da ARA foi muito complicada, porque, por exemplo, o Jaime Serra não queria, e muitos militantes da ARA não queriam suspender as atividades com o pretexto da argumentação eleitoral. Portanto, Cunhal, nesta matéria, de facto, nunca abandonou a possibilidade não só de ações violentas, de ações armadas, mas também nunca... E os esquerdistas não perceberam isso. E não perceberam depois muitos outros aspectos em que o PC se revelou mais certeiro. Por exemplo, há um célebre texto do Francisco Martins Rodrigues sobre os sindicatos, que na prática afastou a extrema-esquerda maoísta dos sindicatos. Quem se aproximou dos sindicatos e teve um papel importante foi o Partido Comunista e os católicos progressistas. Não há praticamente a presença das organizações de extrema-esquerda no movimento estudantil era forte, em alguns movimentos políticos, quer aqui, quer no exterior, na deserção, nas questões da guerra colonial eram fortes, mas os sindicatos é o PC que em grande parte toma conta, em conjunto com os católicos progressistas. Portanto, há a própria relação, quando se lê com atenção os textos de Cunhal contra os esquerdistas, e os esquerdistas são uma preocupação dominante de Cunhal na década de 60, mas dominante, a uma dada altura ele é sujeito a críticas vindas do interior que dizem, então agora, até agora era a direita, o Fogaça, era o Khrushchev indiretamente e tal, que eram os inimigos, e agora mudou, e o Cunhal dá ali uma coisa a dizer que no atual contexto o risco do esquerdismo é maior, e portanto ele combate o risco do esquerdismo, mas na verdade ele é, num certo ponto de vista, até no movimento comunista internacional, um esquerdista, não é? Irene, já que o José Pacheco Pereira não quer responder a Irene assim, muito rapidamente, o que diria Cunhal desta invasão da Ucrânia? Muito rapidamente, evidentemente que a história contrafactual jamais conseguiríamos dizer, e uma pessoa que já faleceu, não podemos pôr palavras e ações nessa pessoa, mas é mais que óbvio que desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin teve lugar, muitas pessoas dizem que Álvaro Cunhal nunca tomaria a posição que o PCP está a tomar hoje. Eu não digo que não, nem que sim. Acho só que é uma pergunta muito interessante bom, depois podemos falar
portanto, a invasão de Praga, enfim, estávamos no comunismo. Então vamos deixar esses desenvolvimentos para mais tarde, Irene, que ainda temos... Não tem resposta. Eu também não. Pronto, José Pacheco Pereira disse que também não.